Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar aqui pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião ao vivo. Satisfação enorme de estar com você mais uma vez, não é? Aqui com o nosso programa Opinião, você sabe que a gente renova essa satisfação, esse prazer, esse orgulho de estar com você aqui, não é? Todos os dias, de segunda a sexta, na sua TV Pantanal. Como vai? Vai bem? Eu espero que você esteja e se mantenha bem, não é? Afinal de contas, tem informações em forma de entrevista, como sempre. E como a gente anunciou, a doutora Tatiana Lopes de Araújo Borges está aqui com a gente mais uma vez, juíza de direito. Ela se mantém juíza titular da segunda vara da violência doméstica e familiar contra a mulher. Não falei para você? A gente não vai desistir. Nosso trabalho aqui tem esse foco, essa missão também de estar sempre reverberando assuntos, especialmente como esses ligados à proteção à mulher, ao combate à violência contra a mulher, porque a gente não vai engolir seco essa ideia de que o Estado de Mato Grosso seja e se mantenha líder na violência contra a mulher, líder de feminicídio. E entendemos que a comunicação, ela faz parte desse jogo, desse combate. Por isso que as portas do programa Opinião estiveram e estarão sempre abertas, e essa bancada sempre a postos para a gente trazer pessoas aqui como a doutora Tatiana, para informar você e, quem sabe, com isso, ajudar a abrir a mente. E, quem sabe, lá na ponta, não é? Vai que a gente consegue achatar esses números por meio da conscientização. A gente espera. A gente tem o esperançar como verbo aqui no programa Opinião. Estou certo ou estou com a razão, professor Lorenberg Alves, meu amigo? Está certo e com razão, meu amigo Paulo Coelho. Você prefere esperar ou esperançar? Não. Esperar é você ficar de braços cruzados, sentado no sofá ou deitado na cama, esperando que um dia venha acontecer. O esperançar é muito diferente do esperar, embora os dois sejam verbos e, como todos os verbos, são ações. Mas eu prefiro o esperançar. Eu também. E um grande abraço, mas um grande abraço mesmo aos meus amigos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, razão maior pela qual estamos aqui, como eu disse, de segunda a sexta. Daqui a pouco a gente completa 6 anos aqui com o nosso programa Opinião, de segunda a sexta, não é? Olha só, doutora Tatiana, muito bom, é bom demais tê-la aqui, uma honra recebê-la. E eu fico feliz, em especial, porque a gente tendo a oportunidade de ajudar a levar adiante essas informações, além das informações, às vezes dicas, e eu acho que nossa audiência merece saber de tudo que há nesse trabalho que você, a Claire teve aqui ontem, a doutora Claire teve aqui ontem, a delegada, quando vem aqui, da Delegacia da Mulher, traz também muitas informações, desembargadores, que também vieram homens, tratando desse assunto, defensora pública, Rosana Leite, um monte de gente vem aqui e a gente não vai desistir de levar adiante esse trabalho, reverberando, informando. Eu gostaria, então, de abordar, para começarmos esse bate-papo, a senhora já está bem tranquila, porque estava de férias, voltou, está bem light, né? Então, aproveitar, trazer essa carga, essa demanda à senhora. A rede de proteção à mulher, hoje, nesse momento, como ela está, quais são as novidades, o que a senhora pode dizer nessa estrutura? Nós estamos com a demanda, eu falei aqui, não falei por acaso, que incomoda a gente, esse status que nos é pregado, não é? De Estado violento, de pessoas violentas, que o Estado é feito de municípios, pessoas, cidadãos.
Isso incomoda a gente. O que a rede tem, assim, como alvissareiro, como promissor, para que a gente possa dar passinhos adiante nesse combate aí? Boa noite, bom tê-lo aqui. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lorenberg. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui novamente no seu programa, a quarta vez já. Estou acompanhando aí nos últimos 2 anos, né? Tive a oportunidade de participar aqui. Eu agradeço a colaboração, porque é muito importante mesmo que as pessoas tenham conhecimento sobre esse assunto. Bom, em relação às redes, o ano passado, né, quando a desembargadora Maria Ortiz assumiu a Secretaria Estadual da Mulher no Tribunal de Justiça, nós tínhamos, em todo o estado do Mato Grosso, pouco mais de 20 redes instaladas. E a proposta dela era que até o final do ano de 2025 alcançasse o número de 100 redes instaladas. E esse número foi alcançado. E então, assim, durante o ano passado foi um ano de trabalho árduo em relação à implantação da rede, né? Então, toda a equipe aí de Ser Mulher está de parabéns. E os juízes, colegas e instituições, né? Todas as demais instituições que também apoiaram esse projeto e foram instaladas essas redes. Então, a gente pensa que esse ano de 2026 a gente vai ter um ano melhor, porque essas redes já foram instaladas. Né? Em Cuiabá, a gente tem uma rede mais estruturada, que já funciona há um tempo, nós temos diversas instituições, né, que fazem parte da rede, e inclusive esse ano, né, eu, a promotora, Claire, né, como todos nós estamos na diretoria, né, na coordenadoria, na verdade, né, na rede a gente não tem hierarquia, mas existem algumas pessoas que coordenam, né, a rede, e nós estamos entusiasmados, porque nós teremos uma reunião na sexta-feira e a gente tem assim, um número grande de participantes, então acho que a gente pode fazer um trabalho nesse enfrentamento, a rede com todos, porque a gente sabe que sozinho a gente não faz nada. Então, a gente tem todos esses órgãos integrados em funcionamento, né? Inclusive, em relação ao feminicídio, a gente vê que existe um número maior no interior do que na capital. Tanto que o primeiro caso de 2026 foi registrado no interior, né? Foi na Brasilândia, não? Porque ela falou que ontem... No interior, eu não lembro o município. Foi no interior, quer dizer, começamos mal, não podia começar em lugar nenhum, podia ser registrado em lugar nenhum, né? Só que, mais uma vez, foi no interior. Porque se a gente fosse considerar só Cuiabá, não estaria nesse primeiro lugar. Mato Grosso alcança esse patamar aí de primeiro no ranking por causa do interior, né? O número de feminicídios no interior ainda é muito grande. Não que em Cuiabá não exista não que não exista, violência sim, contra nós a mulher, tivemos né? isso. Mas se a gente for analisar de forma proporcional, né, o número de habitantes de Cuiabá. E a gravidade também, né? Os feminicídios propriamente, né? A morte em si. Tivemos um caso aí, há 2 anos atrás, aí, lá em Sorriso, que deixou o país, foi notícia no país inteiro, foi a história do pedreiro lá que matou mãe, filhas, horrível, 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 horrível. Então são 100, o número hoje está em 100. Isso, em 100 redes. 100 inclusive agora essa semana elas estão instalando novas redes. Né? É complicado, como é que funciona a instalação de rede? É por município, é o quê? Como é que funciona isso? Geralmente o município, ano passado, eu até participei da instalação de uma rede, que foi da rede de Acorizal. Então, Cada município, uma rede. É isso? Ou tem município que tem mais de uma rede? Não sei como é que funciona. Não. Aí é uma rede por município, município mesmo. Isso, uma rede por município. Considerando que somos 142, então tem chão para andar ainda aí, né? Mas assim, a gente é um número assim, em relação a outros estados, nós estamos assim, Bem adiantados. Bem adiantado. Porque assim, são 142, são 100 redes, né? E quantas redes foram instaladas só o ano passado, né? Né? E depende muitas. está condicionado ao tamanho e à população também no município? Não, como essa rede foi instalada em Acorizal, por exemplo, né? Foi entrado em contato com o prefeito, aí nós marcamos uma reunião, daí estava presente ali, como ali não tem, é uma cidade pequena, né? Na verdade, não pertence a Cuiabá, então eu estava lá, a promotora também, a Claire que atua, então nós tivemos assim, a PM, assistente social, psicóloga em atuação, então a setor de saúde, então a gente inicia às vezes com um número menor, né, de instituições, e depois esse número vai aumentando. Esse número vai aumentando. Entendi. Ela falou a doutora Claire Vogel, que esteve com a gente ontem aqui, mas também tem outros nomes. Aí eu falei alguns no começo aqui, aí quando a gente não fala de todo mundo, eu fico com consciência pesada, que tem outros tantos. A Giliade que já veio várias vezes aqui também. Enfim, tem um monte de gente aí. Eu vou lembrando e vou falando, tá, gente? Desculpa aí, porque a idade também vai... Professor.
Juiz, antes de mais nada, registrar sempre, mas sempre a alegria de tê-la conosco. Todos nós ganhamos e ganhamos muito. Gostaria muito que o nosso tema fosse um pouco diferente, mas infelizmente temos que trabalhar e divulgar o combate à violência. Por falar em combate à violência, juíza, a senhora sabe disso até muito mais do que eu. Hoje inaugurou o chamado Pacto Nacional contra a Violência contra a Mulher, com os 3 poderes, judiciário, executivo e legislativo. Hoje abriu esse pacto. 2 coisas me chamam a atenção nesse pacto. Algo que é óbvio, é o reconhecimento que as ações isoladas não fazem sentido. Até porque nós temos que combater a questão estrutural. Esse é um ponto que me chama a atenção, mas isso é óbvio. Todo mundo sabe disso, embora não esteja a sociedade, de uma forma geral, trabalhando nessa direção. Um outro ponto que esse pacto me chama a atenção, e muito, de dar uma convocação que o conjunto da sociedade estejam trabalhando nesta direção. Estejam trabalhando nessa direção para combater essa violência, mas ao mesmo tempo que tenha que combater essa violência com uma arma. A arma de tratar de forma igualitária homens e mulheres para combater, para destruir de fato a questão patriarcal e machista, que é muito grande. Eu só tenho um pé atrás, me perdoe a minha descrença, é no Legislativo. Eu tenho um pé atrás com o Congresso Nacional, porque eu conheço muito bem o Congresso Nacional. A cada 15, 16 dias, eu vasculho o Congresso Nacional. Tem coisas que às vezes me remetem à Idade Média. Outras vezes me remetem ao sótão da ditadura militar. E isso eu tenho muito receio. Mas tomara que uma ou outra pessoa dentro da Câmara Federal, sobretudo, que é mais retrógrada do que o Senado, possa trazer luz a esse combate tudo. Mas eu gostaria de ouvi-la a respeito deste pacto nacional no combate à violência contra a mulher. Sim, é excelente, né? Eu tenho a dizer que, como nós já dissemos aqui, a gente estava falando sobre a rede, esse pacto, essa união, né, de esforço, essa convocação da sociedade é muito importante, porque por causa da responsabilidade que todos temos, né? Então, nós aqui, quanto mãe ou pai, a gente tem a responsabilidade, primeiramente, de criar nossos filhos, porque aonde há essa desigualdade, né, entre homens e mulheres, haverá violência, né? Enquanto o homem se sentir superior às mulheres, enquanto as mulheres continuarem ganhando menos, com menos acesso, né, aos cargos, aos empregos, enfim, ao poder, e existir essa diferença, vai existir essa violência. Então, é muito importante mesmo. E na sociedade, a gente vê esse papel importante, né, tanto dos pais na educação, quanto nas escolas, né? Inclusive, o ano passado, a gente teve esse projeto nas escolas, né, a escola ensina, a mulher agradece, o Tribunal de Justiça, né, da Ser Mulher. Nós conseguimos trabalhar aqui, acho que em 6 municípios, com os alunos do 1º ao 9º ano, e a gente teve um resultado muito positivo. Assim, ao final, os trabalhos, eles foram surpreendentes, o quanto os alunos nos surpreenderam, assim, com essa temática, tanto meninas quanto meninos. Então, essa é a nossa esperança, né? Como vocês disseram aqui no início, eu também tenho essa esperança, essa mudança de cultura, e assim a gente terá mesmo essa diminuição da violência. Até quando a gente analisa os motivos, né, do feminicídio. Né? A doutora Claire deve ter falado ontem aqui sobre esse assunto. A Claire também falou aqui ontem, a doutora Claire falou também sobre Florescer, o programa que, nas escolas. Tem acho que é Florescer o nome de um... Um teatro, né, que eles estão realizando nas escolas. Acho que é Florescer o nome. É isso mesmo. E aí, só que ela disse assim, que tem já tem uma boa incidência nas escolas e tudo mais. Eu defendi, entretanto, contudo, que seja ampliado, porque, pelo que eu entendi, ele está muito ali ainda nas esferas do ensino médio, né? E eu vejo, e aí é uma opinião muito pessoal, que a necessidade de se levar isso para o ensino fundamental também. Aí, já que estamos aí em 100 municípios com essas redes aí,
eu vejo a importância de que os municípios abracem a causa e também levem isso, seja em forma lúdica, teatral, palestras, enfim, às escolas com as criancinhas, não é, do ensino fundamental, porque esses são, de fato, os namoradinhos, namoradinhas, os esposos e esposas do amanhã. Se eles crescem já com essa concepção, não é, enraigada, é muito mais fácil colocar em prática, na minha opinião, não é? Então, fica o meu apelo aos municípios, independente da rede, mas com a rede é muito mais fácil, né? Com o trabalho feito pelo Poder Judiciário, idem, pelo Ministério Público, idem, que haja essa, já que estamos falando de união, que seja feito um trabalho amplo, geral e restrito no que diz respeito à inserção do tema não sei se grade, mas no seio escolar. Ou eu estou falando bobagem? Não, é isso mesmo. Inclusive, esse projeto, né, das escolas, no caso do Poder Judiciário, em parceria com a Secretaria de Educação do Estado, dos municípios, foi trabalhado no ensino fundamental, do 1º ao 9º ano. E quando nós realizamos as primeiras capacitações, né, que foram no decorrer do ano, e eles fizeram produções, né, eles fizeram vídeos, música, redação, poesias. Então, além dessa... Porque uma palestra ela é importante, mas às vezes ele escuta ali e cai no esquecimento. Mas a partir do momento que ele se propõe a produção desses trabalhos, né, então realmente eles vão absorver toda essa ideia. E a gente ficou assim surpreendido com a profundeza desses trabalhos. Assim, eu me surpreendi. Trabalho ali de crianças de 5º ano, 6º ano, 1º ano, músicas, fizeram os vídeos, né? Assim, foi encantador. E quando nós realizamos essas primeiras capacitações, nós tivemos contato de diretores, coordenadores das creches, querendo introduzir isso ainda na educação infantil. Que ótimo, educação infantil. Educação infantil, de forma lúdica, claro. De forma lúdica, e eu imagino isso, eu já fui pode não parecer, mas eu já fui do ensino fundamental. E aí eu fico imaginando a cabecinha das crianças lá, quando recebem lá uma patrulha Maria da Penha, uma coordenadora da patrulha Maria da Penha, ou uma defensora pública, uma promotora de justiça, ou alguém, algum psicólogo, enfim, que tenha conhecimento, que tenha o que dizer, não é? E quando tem, por exemplo, promoção, vamos fazer aqui uma campanha ou de um melhor trabalho escolar, não é? Aí a imaginação o céu é o limite, né? Porque as crianças vão se envolver aí desenho e tal, pode promover ali ou propor uma premiação, ainda que simbólica, né? Isso entra para a vida, né? E aquela criança, quando chegar em casa, e se porventura vir presenciar a mãe sendo agredida, ainda que verbalmente pelo pai, ela já vai ter as informações ao ponto de não, papai, não, enfim, essas coisas assim que eu acredito muito nisso, acredito mesmo, porque alguma coisa tem que ser feita, né? E está sendo feita, felizmente. Esse Florescer aí é uma prova disso. Eu vou ali para o intervalo comercial, é coisa muito breve. A doutora Tatiana continua conosco, tem muito assunto importante para a gente abordar aqui, nesse trabalho que vem sendo feito aí com a união de muitas pessoas de combate à violência contra a mulher. Opinião dá um tempinho só e volta já já. Eis que estamos de volta, você está assistindo ao programa Opinião na sua TV Pantanal. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, né? Eu quero mandar um abraço, ela disse que ia assistir hoje ao programa, a doutora Claire, disse que amanhã a Tatiana vai estar aí, eu vou estar assistindo. Então, obrigado aí, doutora Claire, se estiver lá com... Ela que é filha da dona Letícia... Cecília. O Lemberg está bom de memória. Dona Cecília e do seu Luiz, irmã da Cristiana, que é a irmãzinha dela. Então, um abraço aí, viu? Vamos ao GD, que é o www.gazetadigital.com.br, e o seguinte, no GD tem várias notícias lá, uma delas é essa aqui, ó.
Autorizado a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, na prisão, o senador Wellington Fagundes, do PL, adianta que o tema do encontro será exclusivamente o cenário eleitoral 2026 e a formação da chapa majoritária do Partido Liberal em Mato Grosso. A reunião está marcada para amanhã do dia 7 de março, um sábado. Então, Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão lá no anexo do complexo da Papudo, chamado Papudinha, e a visita foi solicitada pelos advogados do ex-presidente no dia 1º de fevereiro, sob argumento da, aspas, necessidade de diálogo direto com o parlamentar mato-grossense. Com o aval do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, na terça-feira, dia 3, o encontro tende a ter forte impacto político dentro do PL. Em entrevista à imprensa, Fagundes disse que pretende abordar não apenas o processo eleitoral, mas também demonstrar solidariedade ao ex-presidente. Tem mais detalhes aí, tem a fala do Fagundes. Essa é uma ação do PL visando aí o pleito eleitoral de 2026. Lorenberg, o mesmo preso lá, o pessoal do PL, os liberais, estão tendo uma grande expectativa em torno do que pensa e do que decidirá o Bolsonaro, pai, né, o Bolsonaro Jair. E que parece que tem ainda uma influência muito grande no aspecto político do PL no Brasil, né? Paulo e amigo telespectador, não há dúvida nenhuma que o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, é um grande cabo eleitoral, embora esteja preso. Preso, não sei se tem tanta força assim. Mas como Wellington Fagundes é a grande liderança do PL no Estado, ele vai conversar com o ex-presidente da República. Mas não tem nada demais nesse assunto não, amigos. Até porque não há nenhuma dúvida com relação às candidaturas à majoritária do PL no Estado de Mato Grosso. Não tem nada de problema. Sabe-se que o Wellington Fagundes será candidato ao governo do Estado e sabe-se que o José Medeiros, deputado federal hoje, sairá para uma candidatura ao Senado. Falta outra vaga, uma aliança junto com o PL. Agora, os problemas estão em outros estados. Por exemplo, no estado de Goiás, no estado de Santa Catarina. Aí existe, no estado do Rio de Janeiro, aí sim existem problemas para serem resolvidos dentro do PL. Tem alguns estados aí que tem situações mais complicadas do Santa Catarina, por exemplo. É um estado que eles vão ter, o PL vai ter que mexer, a alta cúpula do PL vai ter que mexer ali, porque tem muito candidato, tem muito nome bom, inclusive, não é? Conhecidos nomes, mas as vagas são poucas, né? Então tem que fazer a dancinha da cadeira, tem que decidir. E aqui no estado de Mato Grosso, de fato, não tem o próprio Wellington não há nenhum imbróglio nesse sentido, em relação ao Senado Medeiros, embora o vereador lá também estava todo assanhado, enfim, mas composições propriamente não existe, esse imbróglio também, né? Não, nenhum problema. Não tem. Opinião segue aqui com a nossa caríssima entrevistada desta noite, doutora Tatiana Lopes, juíza de Direito. Eu vou pegar o tema política, mas eu não vou lhe comprometer, eu juro. Não vou nem pedir que a senhora faça nenhum tipo de opinião. Mas estamos no ano eleitoral, doutora. É um ano
que é crucial para a definição de muita coisa. Lorenberg tocou no assunto Congresso Nacional, e é lá onde as leis são formadas, votadas, e depois passa pelo presidente, sancionadas, enfim, lá que se cria as leis. Estamos no ano de eleições nesse sentido, eleições gerais, não é? Que a senhora pode dizer às pessoas que na ponta são os eleitores, que elas devem fazer ou adotar como critérios na hora de votar? Se, na minha opinião, vou dar minha opinião aqui, se a senhora não concordar, me chame a atenção aqui, mas, na minha opinião, o tema combate à violência doméstica, leis para que haja um maior rigor na legislação, esse tema, melhores condições às mulheres, não é? Por exemplo, nós não temos a delegacia especializada nos municípios de Mato Grosso, nós não temos em todos. Na minha opinião, deveria ter um setor específico nas delegacias que pudesse absorver essa demanda. Tem mulher que chega na delegacia, naquela delegacia geralzona lá, onde tem desde o suspeito de roubo, o suspeito de tráfico, e ela fica ali toda sem jeito, né? Constrangida. Esse é um ponto. Outras políticas, até de orientação, enfim. Eu penso que esse tema deva ser, no mínimo, discutido nas eleições. Ou seja, se aquele candidato for lá pedir voto na comunidade, que se peça que ele tenha essa visão, essa intenção de trabalhar pela causa, né? Mas eu gostaria que a senhora dissesse, de uma forma geral, sobre isso, já que teremos que, daqui a pouco, ir às urnas escolher nossos representantes. Sim, Paulo, é importante mesmo conhecer, né, qual é a intenção dos candidatos antes de votar. E, inclusive, essa preocupação mesmo com a pauta, né, da igualdade entre homens e mulheres, né, qual é a proposta que eles têm para trabalhar nessa área. Isso é importante mesmo, ter esse conhecimento, igual em relação às delegacias. A gente não tem mesmo essa estrutura, e não só no estado de Mato Grosso, como em todo o Brasil, né? A gente sabe que essas delegacias especializadas são mais nas capitais ou em grandes centros urbanos. E a gente tem realmente esse problema. E isso realmente ocasiona uma consequência mesmo, porque se você não tem uma delegacia especializada, porque muitas vezes as mulheres elas demoram anos para ter coragem de romper com o ciclo da violência. E quando elas têm coragem, elas precisam desse apoio, né? Por isso que a gente fala em rede. A delegacia é a primeira porta, muitas vezes, de entrada. Se ela não tem aquele apoio daquela rede primária ali, porque muitas não relatam, né, que estão sofrendo violência nem para os seus próprios familiares. Então, ela chega numa delegacia. Se é uma delegacia especializada, ela sabe como atender Sim. aquela vítima. Até né? porque o nome já diz, especializada. Especializada. E muitas vezes a gente sabe como a gente vivemos nessa cultura, né, do machismo, do patriarcado, então muitas vezes ela já é discriminada ali na própria delegacia. E aí ela pode até desistir de prestar seu depoimento, então ela precisa realmente, né, desse apoio. Então é importante mesmo que a gente conheça quais são as suas propostas e levar em consideração aí, né, as mulheres são maioria, então a gente Perfeito. pode pensar melhor aí na hora de votar. E tem que pensar mesmo, assim, não pensa só, Paulo, eu não tenho esse problema, aqui em casa na paz, meu marido me respeita, o namorado da minha filha também é respeitoso e tal. Aí você está olhando para si somente, não é? E você ignora o seu entorno. Isso é falta de empatia e falta de compreensão da coletividade, né? A gente tem que ter o convívio numa comunidade linear do ponto de vista positivo, assim, das coisas, na minha opinião. E outro fator que precisa estar também aí, não acha que não é? Mas na minha opinião, tem que ter também aquele político que pretende ou que pense alguma coisa no sentido de qualificar a mulher, de dar melhor qualidade. Porque assim, dentre os 5 itens lá da violência contra a mulher, um é a violência patrimonial. Você sabia que muitas mulheres não saem do círculo vicioso da violência porque não
sabem fazer nada, não têm uma profissão definida, uma qualificação definida. Ela pensa assim, poxa, eu dependo tanto desse cara, e aí, o que eu vou fazer se eu sair daqui, ele que sustenta e tal. Então, e se ela já, em contrapartida, tiver essa qualificação, essa percepção, não é, e expectativa de vida laboral, o que vai acontecer? Ela não vai pensar duas vezes, ela vai lá montar o salão de beleza, se for o caso, ou o ateliê dela de design, seja o que for, porque ela vai estar qualificada, ela vai estar... E aí tem outras coisas mais, tem linha de crédito, enfim, tem um monte de coisa que pode ser feita para beneficiar a causa em si, né? É o modo que eu tenho de pensar pelo que a gente está lendo e vendo e acompanhando o dia a dia dessa situação toda. O doutor está me olhando aqui com o rabo de olho aqui, se eu estiver falando bobagem, você pode me interromper e bater o martelo aqui Enfim, intenção todo mundo tem. Agora, na hora de votar, você precisa saber exatamente o que pensa cada um dos candidatos. Professor. Juíza, eu gostaria muito de ouvi-la a respeito do artigo 22 da Lei Maria da Penha. Se não me falha a memória, e a senhora, por favor, me corrija sempre, o artigo 22 trata exatamente, uma vez comprovada a violência contra a mulher, o juiz tem várias medidas que podem ser tomadas, medidas protetivas. E aí vem a minha pergunta, até para ajudar o amigo telespectador. Quais são as medidas mais comuns numa decisão de um juiz ou de uma juíza? Sim, é isso mesmo. As medidas protetivas são muito importantes. A gente ressalta aqui que elas realmente salvam vidas. As medidas protetivas que são comumente deferidas, e isso todos os dias, antes de vir para cá, eu ainda estava vendo que a última medida protetiva, assim, diariamente nós temos pedido medidas protetivas, ao afastamento, muitas vezes o afastamento do lar, ela quer que o autor da violência afaste do lar, ela pede a não aproximação, então a gente proíbe de aproximar da vítima, no limite aí de 500 metros, proibição de conversar com seus familiares, frequentar os lugares em que a vítima frequenta, né, seu local de trabalho. E nós temos também algumas outras medidas que podem servir de apoio à vítima, como encaminhá-las, né, para tratamento psicológico, encaminhamento ao CRAS, ao CREAS. E em relação ao homem, encaminhamento para os grupos reflexivos. E esses grupos reflexivos são muito importantes, porque a gente precisa trabalhar, muitas vezes a nossa fala, né, direcionada para as mulheres, e a gente precisa trabalhar os homens, né, porque na maioria das vezes... esses autores, né, da violência, os agressores são homens, né, em desfavor das mulheres. Então a gente precisa trabalhar os homens. E esses grupos reflexivos, eles funcionam assim de forma importantíssima, assim. A maioria dos homens que passa pelos grupos reflexivos, né, eu vou explicar o que eles fazem desses grupos, a reincidência diminui muito. Então nós temos tanto o grupo reflexivo, que é um grupo criado pelo CNJ, que funciona igual no fórum, nós temos, né, que são 8 encontros, e aí vai trabalhar sobre a questão da mulher, sobre o tratamento, essa comunicação não violenta, os direitos das mulheres, porque muitos quando chegam lá, recebem uma medida protetiva, os homens, primeiro porque eles muitas vezes nem sabem, ou eles não entendem que estão cometendo esse ato de violência, né, porque foram ali criados dessa forma, muitas vezes até viram essa violência dentro dos seus lares e ele repete tudo isso. Então, eles começam a entender, eles saem dali compreendendo. Então, no primeiro momento que eles chegam ali, muitos nem sequer leem as medidas protetivas, né? Não tem conhecimento mesmo de nada sobre a questão da mulher, da história. E aí, ao final, eles têm uma outra visão. Eles chegam, às vezes, muitas vezes, revoltados ali no grupo reflexivo e depois eles saem de forma diferente. E também temos da polícia, né, civil, que é o grupo Papo de Homem para Homem, a gente também encaminha. Esse encontro ele é feito em 3 dias, mas é já uma imersão, eles passam o dia todo ali e a gente encontra resultados positivos. Essas são as medidas, né? Além disso, também tem outras, como suspensão, por exemplo, do direito de visitas. Que são outras, prestação de alimentos, né? Se ela levar ali os documentos comprovando, também pode ser deferido, inclusive já os alimentos ali de forma liminar para as mulheres, naquele momento as medidas protetivas. E a gente vê assim que a maioria das mulheres, né, que foram mortas nem sequer tinham medidas protetivas. E aí cabe até um alerta às mulheres que eventualmente
estejam numa situação assim tão conflagrada, né, de violência, que não estejam mais, que saiam desse ciclo e que peçam essa medida protetiva, não é? Sim. Uhum. E para pedir, para solicitar, é fácil o acesso e tal? É fácil o acesso, né? Vai na delegacia da mulher, né? Que é o meio mais comum. E muitas vezes ela vai ali naquele dia, no mesmo dia, a delegada protocola o nosso sistema, né? Que é um sistema digital, Aí, nosso rápido. PJE, e é deferido às vezes no mesmo dia. No final da tarde a gente já defere. O que entrou no dia ali, Mato Grosso, inclusive, tem uma das melhores médias, que é de um dia para apreciar a medida protetiva. Assim, muitas vezes, antes de 24 horas, ela tem já a sua medida apreciada e deferida. Aí, é rápido, então não perca tempo não fica aí achando que ele vai melhorar, aí até o próximo jogo do Flamengo, do Corinthians lá, e o cara bebe umas, né? Eu estou colocando a questão de futebol porque existe inclusive uma pesquisa aí dando conta de que no dia de futebol, final de semana então, o negócio aumenta, que o cara entorna umas, se acha o bam e começa. Se o time perder, então, não é? Doutora, eu queria falar de carnaval, porque o carnaval, essa ofegante epidemia que se chama carnaval, tem tudo, né? Tem tudo para a alegria, o que se espera é alegria, diversão e tudo mais. Só que, acompanhado a isso, vem assédio, vem a violência propriamente, de várias formas, muitas vezes motivada pelo álcool e coisas assim, não é? Eu gostaria que a senhora falasse a respeito disso, não é? Que orientações, como que a gente pode estar orientando as pessoas nesse sentido, em relação especificamente ao carnaval, mas eu quero que a senhora fale, para eu não ter que interrompê-la, após o intervalo comercial, sobre essa preocupação que tanto o Poder Judiciário como o Ministério Público tem em relação a esse período aí, que é de muita gente, muita aglomeração, enfim. A Opinião vai falar sobre isso já após o intervalo comercial com a doutora Tatiana. Um instante só. Natasha Bramingenk, que está aqui acompanhando a Globo. É jornalista? É? Eu sou videomaker. Videomaker. Uns nomes diferentes ultimamente, né? Videomaker, a pessoa que produz os vídeos. Para em vídeo, daqui a pouquinho tem um vídeo aqui para falar mais sobre esse trabalho aí, que é a escola ensina, a mulher agradece. Tem um vídeo aí do Tribunal de Justiça que a gente vai exibir já. Eu deixei aqui no ar, no bloco passado, o tema carnaval. Há uma preocupação grande? Paulo, com a alegria? Não, a alegria é comum, tudo que diz respeito à farra, à folia, no sentido bom da palavra, existe essa expectativa. Infelizmente, isso traz aí, os números dizem, dos anos passados, anos anteriores aí, de que tem também índices de violência contra a mulher. Por isso, eu gostaria muito, de verdade, que a doutora Tatiana nos orientasse a todos nós, inclusive os foliões, principalmente os foliões, sobre essa causa, essa questão de respeitar, não é, os limites, respeitar a mulher, e uma dica ou algumas dicas específicas para as mulheres também, como se portar, o que fazer diante do assédio, do bulinamento, daquela coisa de que o cara acha que está ali, está com um shortinho curto, ele pode passar a mão e pode falar o que quiser. Não, a resposta já é não, mas eu gostaria que a senhora dissesse aí, dessa contribuição nesse sentido. Então, no carnaval, nós temos aí um crime muito comum que é praticado, que é o de importunação sexual, né? Então, o que é essa importunação sexual, né? E quais são os limites, né, desse contato com as mulheres? Então, a importunação sexual é qualquer ato, né, libidinoso ali com a finalidade de satisfazer, né, o seu prazer sexual. Então, no carnaval, a gente se ouvia muito falar, né, o beijo roubado, eu posso... Né, como se as pessoas estivessem ali livres, né, e disponíveis, e isso não é verdade, né? Então, da mesma forma que o respeito pelas mulheres, ele deve acontecer durante todo o ano e inclusive no carnaval.
Então, assim, o que pode ser feito, o que não pode? Se aproximar para conversar, se a mulher tiver interesse em conversar, aquela conversa vai ocorrer naturalmente. Caso ela diga não, né, e aí depois vamos falar um pouquinho do protocolo, não é não, ela deve ser respeitada, né? Então, puxar a mulher pelo cabelo, forçar um beijo, toque, né, qualquer parte do seu corpo ali, a partir do momento que ela disse não, ela deve ser respeitada. E passando desse limite, já comete esse crime de importunação sexual, né, que é a pena de reclusão de 1 a 5 anos. Né? Ou aquele expor, no caso, um órgão genital para a sua mulher. Então, tudo isso é proibido. Então, e hoje, o que a mulher tem, né, com esse protocolo que foi instituído, né, que deve ser aplicado nas casas noturnas, eventos esportivos, inclusive no carnaval, que a gente sabe que aqui em Cuiabá, acho que talvez reúna-se, né, dentro de alguns ambientes fechados, a mulher tem essa garantia desse protocolo. Então, os estabelecimentos, ele deve estar treinado para inclusive orientar a mulher sobre os seus direitos. Então, se ela se sentir numa situação dessa constrangida, ela deve procurar algum funcionário da casa, e alguém vai indicar. No primeiro momento, essa mulher eles devem afastar, né, esse autor da violência, agressor dessa mulher. Ela é colocada num local seguro, vai conversar com ela para ver se ela tem interesse realmente, né, se ela sofreu essa violência, tem interesse em fazer um acionamento ou alguma denúncia. Ela tem direito de ser levada até o seu carro ou que seja pedido um transporte para que ela possa ir embora de segurança. Da mesma forma, também deve ser preservado os vídeos, né, caso haja algum crime até mais grave, importância sexual ou até um estupro que pode acontecer, e ali eles teriam essas provas, né? Então, acho que no carnaval acontece muito isso, né? Essa importunação sexual, como dizia aí, né, na frase, carnaval, ninguém é de ninguém, tá todo mundo ali livre, e não é bem assim, né? E tem a mão boba, e tem um monte de coisa. Ó, não é um protocolo que existe, que envolve, inclusive, o dono do estabelecimento, né? Que tem que ter um papel importante, não pode dar uma de que não viu, não. E aí, evidentemente, depende muito da vontade da moça, que em tese está sendo abusada ou, enfim, incomodada, não é? Mas tem que ter o envolvimento é importante ter o envolvimento do dono do estabelecimento também, né? O responsável ali, para que haja até a maior proteção daquela que está sendo importunada, não é isso? Sim, é isso. Eu já vejo que alguns restaurantes, né, muitos aqui já adotaram esse protocolo, né? A gente vê, principalmente nos banheiros femininos, né, alguns cartazes com indicações, denúncia. Tem alguns lugares, inclusive hotéis, eles também, restaurantes, bares, eles determinam até um drink, né, o nome de um drink como um pedido de ajuda. Essa mulher que às vezes está numa situação ali que ela não consegue, né, se expor ali para falar, olha, estou sendo violentada, pedir ajuda. Ela pede determinado drink e aquele drink significa que a mulher está pedindo ajuda. Pedindo ajuda. Aí, tá vendo? É uma simbologia que ajuda bastante. Opa, garçom, por gentileza, traga urgentemente. Não precisa falar isso. Garçom, por gentileza, uma limonada ou uma Campari, enfim, sei lá o que for, um bebo. Então, deve ter alguma bebida específica lá. Que bom que tem isso já, não é? Que está sendo fácil a absorção. Eu quero falar mais sobre, tem um vídeo também, mas, Caroline, tem uma imagem aí de uma pessoa desaparecida. Se tiver, coloca aí, porque é um serviço que a gente está fazendo. Esse senhor aí é o Luiz Clarentino de Souza. Ele está tem 69 anos, está desaparecido. Se alguém tiver informações aí do paradeiro dele, informações, a vítima está desaparecida desde a data informada. Que data que é, Caroline, também? Então, desde ontem, não é? Desde ontem. E vestimenta dele, uma bermuda verde, camisa de manga comprida azul e chinelo. Olha, marque bem a fisionomia dele. Se você está assistindo um programa, souber do paradeiro dele, entre em contato aonde, Caroline? Na Polícia Civil mesmo? Ou esse contato que está aí, ó, é da família. Você pode entrar em contato lá na Polícia Civil, na PJC, ou 65981730565, repetindo, 65981730565, o senhor Luiz
Clarentino de Souza está desaparecido, tem 69 anos e a última vez que foi visto estava aí com uma bermuda verde, uma camisa de manga comprida azul e de chinelos. Ok? Agora sim, eu vou pedir para você colocar aí, porque olha só, antes de colocarmos aí, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o TJMT, lançou um projeto pioneiro que coloca a educação como aliada no combate à violência contra a mulher. A campanha A Escola Ensina, a Mulher Agradece. Tem como foco essa campanha os estudantes da rede pública de ensino, incentivando reflexões sobre respeito, igualdade de gênero e também prevenção da violência doméstica desde a infância e a adolescência. Bom, tem um vídeo aí, a doutora Tatiana vai comentar, por favor. E mereço respeito. Nasci para ser o que eu quiser. Veja, não para ser agredida por qualquer motivo que seja. Então, eu espero que todos tomem ciência que, como mulher, eu digo basta de violência. Escola é lugar de aprender e conscientizar os estudantes que a violência contra a mulher precisa acabar é mais que um simples ensinamento. É questão de vida. Se você é aluno da rede pública, utilize o seu talento e participe do concurso cultural A Escola Ensina e a Mulher Agradece. São 4 categorias e diversas premiações. Os trabalhos mais curtidos concorrem no voto popular. Confira se a sua escola está participando. Iniciativa Poder Judiciário de Mato Grosso. Parceria. Ótimo, isso vem de encontro a tudo que a gente... Eu falei alguma coisa semelhante a isso, mas com outras palavras, e já tem esse trabalho do Tribunal de Justiça de Mato Grosso aí, envolvendo as escolas. Doutora, fala mais sobre esse projeto aí, que é uma maravilha, né? Que já é aquele passo importante junto à comunidade escolar. Sim, como eu havia dito, né, esse projeto foi realizado o ano passado, no início do ano começamos as capacitações com os diretores de escolas e eles capacitaram, depois de uma capacitação para os professores, eles trabalharam com os alunos, em Cuiabá, Várzea Grande, Barra do Garças, Cáceres, Sinop e Rondonópolis. Então nós tivemos a etapa municipal com os alunos do 1º ao 5º ano e os alunos das escolas estaduais, né, do 6º ao 9º ano. Né? Então foi um sucesso, como nós dissemos aqui, e no final do ano nós tivemos a premiação aqui em Cuiabá e contamos com a participação do Governo do Estado, Secretaria de Educação, Ministério Público, Legislativo, e nós ficamos encantados. Assim, os alunos vencedores compareceram ao Tribunal de Justiça para receber, né, eles receberam os prêmios e lá nós tivemos a divulgação dos trabalhos, foi publicado também no site, no Instagram, no Tribunal de Justiça, os vídeos e os melhores, né, os que ficaram ali, os 3 primeiros, e depois nós tivemos essa votação popular, tanto de redação, poesia, vídeo e música. E esse ano a intenção, né, o secretário de Educação do Estado disse que quer ampliar esse projeto e a intenção é que esse ano a gente possa realizar ainda em mais municípios. Nós ainda vamos nos reunir para verificar certinho quais são os municípios que irão participar. O projeto continua, então, em 2026. O projeto continua em 2026. Atenção, você diretor de escola, evidentemente haverá uma orientação por parte da Secretaria de Estado de Educação, é importante você estar ligado para absorver também esse projeto e colocar os alunos aí para absorverem a ideia. Essa é a ideia, absorver a ideia é absorver essa concepção toda. Professor Lorenberg. Juiz, eu gostaria muito de ouvi-la a respeito do estupro do marido, cometido pelo marido. A senhora falou no primeiro bloco de que a mulher demora um pouco mais para amadurecer, para tomar uma decisão e denunciar a sua violência. A senhora chegou a falar de 1 ano. E no segundo bloco, a senhora chegou a dizer que muitos homens não sabem que estão cometendo violência. Mas se eu sou um desses homens, eu estou colocando hipoteticamente, eu sou um desses homens,
e leio regularmente a Bíblia, eu vou encontrar lá em Gênesis que o desejo da mulher é do marido dela. E esse marido a domina. Eu volto para Coríntios 7,4. A mulher não é dona do seu corpo. Quem é dona do corpo da mulher é o marido. E aí como fica, juíza, se eu, marido, posso cometer o crime de estupro, diante de todo esse cenário? Sim, é muito importante falar desse assunto, porque realmente muitos acham que tem ali, a mulher é uma propriedade do homem, né? Ele tem a posse sobre aquela mulher. Então, ela acha que a mulher tem que satisfazê-lo ali sexualmente. Mas da mesma forma, como acontece isso, né, em outros ambientes, dentro de casa, a mulher também pode dizer não. E existe o estupro praticado dentro de um casamento, de um namoro, porque a mulher possui vontade própria e ela não está obrigada ali a satisfazer. Então, todos os crimes sexuais, ele pode ser cometido dentro de um relacionamento conjugal. Inclusive, na nossa vara mesmo especializada de violência doméstica, é comum que esses relatos aconteçam dentro do relacionamento, porque quando não é dentro do relacionamento, né, das relações ali domésticas, ele vai para uma outra vara criminal, não para a nossa vara especializada. Então, a gente lida realmente com esse tipo de crime. Né? A mulher diz não e o marido também tem que entender que mesmo dentro de casa ela deve ser respeitada. E se ultrapassar, né, ele insistir ali e obrigar a mulher a aquele ato sexual, ele está cometendo um crime de estupro. E, inclusive, ele tem um aumento de pena por ser cometido pelo cônjuge. Aumenta a pena por conta Ainda aumenta a pena, porque, na verdade, assim, a gente falando sobre essa questão do estupro, foi importante que eu também lembrei para falar, a gente está falando sobre importunação sexual, mas importunação sexual a partir dos 14 anos, porque com menos de 14 anos, o menor, né, de idade ali, a gente presume que o estupro de vulnerável. Então, ele tem uma pena maior e não existe, por exemplo, a importunação sexual para uma criança de 10 anos. Então, aquilo de você tocar nas partes íntimas da criança é considerado já o estupro. Sim. Porque ela não tem manifestação de vontade, é considerado um vulnerável. Então, a gente falou ali do crime de importunação sexual, inclusive falamos do carnaval, acima de 14 anos, porque o menor, ele é considerado, ele é presumido um estupro. E isso é muito importante. Ok. E só lembrando que, a propósito, desde 2023, o Supremo Tribunal Federal ali já tornou inconstitucional aquele covarde argumento de legítima defesa da honra, no caso, quando o cara que acha dono da mulher, e aí descobre uma hipotética traição e vai lá, assassina, não é? Mata a esposa, e aí antigamente tinha aquela coisa, legítima defesa da honra, ele ficava, né, e muitas vezes caía por um esquecimento, ficava rolando na justiça e não dava nada, só que já caiu por terra, o Supremo já, enfim, as coisas estão avançando, ainda que em passos lentos, mas estão avançando. Eu não tenho mais tempo, gostaria muito de ter, mas eu gostaria muito também de agradecer a você, doutora, por ter vindo, não é? Eu adoro quando vem algum representante do Poder Judiciário falar de vários temas, inclusive, especialmente desse que nos incomoda tanto, todos nos incomodam, mas esse aí é uma covardia que a gente tem que vencer, tem que acabar com ela. Tatiana Lopes, muito obrigado, esse espaço segue a postos para bem informar. Tá, eu que agradeço a participação mais uma vez, estou à disposição. Tendo novidade lá, só estou aqui à disposição, nós estamos à disposição aqui, né? A gente adora falar quando é informação que tão relevantes como essas informações aí, tá? Sim. Um abraço, bom ano lá, você vai começar o ano aí depois das férias. Natasha, que eu não sei, eu não vou falar o sobrenome que eu não lembrei, é muito complicado o seu sobrenome, que é a Videomaker, obrigado também por ter vindo. Professor Lorenberg. Até amanhã. A gente se encontra amanhã às 19h30, aqui no programa Opinião, na sua TV Pantanal, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. E lembre-se, não é não. O carnaval está aí, respeite os limites, respeite a mulher, porque senão você pode
Ih, rapaz, vou ter que anunciar aqui, noticiar aqui que você foi... Eu espero que isso não ocorra, espero que transcorra tudo bem no carnaval aí, que você respeite, que o respeito predomine, que o respeito predomine. É isso, até amanhã, às 19h30, fica bem, fica com Deus também.